maravilhoso. Amém? Muito bom, igreja, eu quero compartilhar com você essa manhã. Semana passada, nós festejamos o aniversário da igreja aqui em Arapongas, nós completamos 6 anos, e foi uma história que realmente fez com que os nossos corações entendessem os propósitos de Deus, tudo aquilo que nós vivemos. Você viu o vídeo, né? O vídeo conta um pouquinho da história, mas vai muito além de tudo aquilo que nós vivemos. A nossa história também é uma história de lutas familiares, de desafios que nós vivemos, de posicionamentos que nós precisamos ter para que a graça de Deus pudesse se estabelecer em nossa vida. Mas eu fiquei pensando muito essa semana sobre a igreja mesmo. Eu até ouvi essa semana um podcast, né? Estava me alimentando um pouco sobre isso e tentando entender um pouco mais do que Deus tem para esse organismo chamado igreja. Qual que é o poder de Deus, aquilo que Deus pode fazer através da igreja? Eu falei um pouquinho na semana passada daquilo que eu vivi, mas eu não sei você, mas boa parte dos princípios que eu tenho hoje, na minha vida espiritual, na minha vida familiar, na minha vida pessoal, se eu não disser 100%, pelo menos uns 95% deles vieram através da igreja. Eu aprendi muita coisa através da igreja. E eu sei que a igreja é muito mais do que uma reunião de oração no final de semana. A igreja também é um lugar de crescimento pessoal. A igreja também é um lugar de desenvolvimento pessoal, de maturidade. Então, esse ambiente muitas vezes vai ser o responsável por forjar a nova criatura que está dentro de nós, querendo sair, querendo viver, querendo se estabelecer como homem de Deus, como mulher de Deus, mas que ao mesmo tempo precisa de um ambiente, precisa de um lugar para compartilhar, precisa de pessoas que tenham fé parecida, que tenham posicionamentos parecidos, que ajudam, que cooperam um com o outro. E o nome que nós damos a isso é igreja. Então diga comigo assim: a igreja é uma bênção. Olha para quem está ao seu lado e fala: a igreja é uma bênção. Então a igreja é um lugar onde nós somos abençoados, a palavra dele é ministrada aos nossos corações, e nós temos experimentado ao longo desses 6 anos um certo crescimento, um avanço em vários sentidos. E essa semana, pesquisando sobre isso, né, eu caí exatamente nesse tema, né, como que as igrejas crescem, né, como crescem e se fortalecem as igrejas, porque é fato, muitas igrejas avançaram, cresceram, se desenvolveram, e outras muitas vezes se estagnaram, retrocederam. Se você for, por exemplo, hoje na Europa, você pode ficar até espantado de ver que aquelas lindas catedrais, talvez no centro urbano, que tem o metro quadrado mais caro de algumas cidades da Europa, lá estão aquelas lindas catedrais que foram construídas há muitos anos, mas pasme você, mesmo nesses lugares que já foram fruto de avivamento, que já viveram experiências incríveis, extraordinárias de transformação, muitas dessas igrejas hoje são supermercados, farmácias, algumas até se tornaram casas de show, né? São restaurantes, porque a estrutura em si, as pedras, não foram suficientes para fazer com que a próxima geração permanecesse. E é por isso que todas as vezes que vemos, por exemplo, os nossos filhos, as crianças dessa casa, louvando o Senhor, buscando o Senhor, quando vemos o privilégio que nós temos de estar em uma igreja que se importa com as crianças, que tem algo preparado para eles, que vai além das nossas vidas, está pensando a próxima geração, pode ter absoluta certeza, estamos em um lugar privilegiado. Porque muitos lugares não têm essa visão geracional. E assim como lá na Europa, agora, por exemplo, na pandemia, eu conheço colegas pastores que simplesmente fecharam as portas, igrejas que fecharam as portas, alguns até fruto de falecimento dos próprios pastores, que foi realmente algo muito trágico, algo muito difícil, mas que por um outro lado também revelou uma característica muito perigosa da igreja,
que é quando a igreja se fundamenta somente na figura do pastor. Então, se o pastor morrer, a igreja acaba? E essa é uma boa pergunta para nós, e eu espero que não, irmãos. Se eu morrer, a igreja continua, amém? Porque a igreja não sou eu apenas, a igreja é você, são os nossos filhos, é a nossa geração. A igreja não pode estar firmada em uma pessoa e muito menos em um prédio. Não conseguimos mais pagar o aluguel, então a igreja acabou. E nós vimos isso acontecer em muitos lugares. No Brasil, muitas igrejas fecharam. Mas ao mesmo tempo que a gente viu esse cenário essa realidade tão drástica, tão difícil, de igrejas que fecharam, de igrejas que acabaram, de histórias como essas que eu acabei de contar para você, de lugares que foram berços de avivamento lá na Europa, que hoje não são mais referência nenhuma. Ao mesmo tempo, nós temos uma outra pergunta: como, então, algumas igrejas crescem e se fortalecem? E nós esperamos ser essa igreja que cresce e que se fortalece, amém? Para isso eu quero convidar você para que, em uma primeira meditação, vamos abrir as nossas Bíblias, lá no livro de Atos dos Apóstolos. Abre aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, deixa ela aberta em Atos 16, porque não somente essa primeira leitura, mas também as demais farão parte desse mesmo capítulo e alguns outros capítulos aqui de Atos, capítulo 16, versos 4 e 5. Eu vou ler de modo específico o verso 5, que diz: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Vou ler novamente. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Na tradução da NAA diz: assim as igrejas eram fortalecidas na fé e dia a dia aumentavam o seu número. Muito bem, a palavra de Deus está dizendo assim. Eu destaquei essa palavra assim, porque de fato eu queria entender assim como. Nós queremos crescer, não somente crescer, mas crescer sendo fortalecidos na nossa fé. E para isso nós precisamos entender como nós seremos fortalecidos em nossa fé. Eu queria que hoje, todas as vezes que eu ler a palavra igreja, se você é um líder de célula, você pode ler ali e substituir a palavra igreja por minha célula. Você é um supervisor, você pode colocar ali a minha supervisão. Ou se você é um pai de família, você pode colocar ali a minha família, uma mãe, a minha família. Porque a mesma mensagem que diz respeito aqui ao crescimento e fortalecimento da igreja, é a mesma mensagem que diz respeito ao crescimento e fortalecimento da minha família, da minha vida pessoal, da minha supervisão, da minha célula. E esse é um ponto que eu gostaria de enfatizar com vocês hoje, dizendo da importância de nós, não somente na vida da igreja, mas também como família crescer, como família nos desenvolver, como vida pessoal. Eu tenho absoluta certeza que hoje você não quer estar igual você estava ontem, porque nós temos sempre aquela mentalidade de melhora. Eu quero reconstruir as coisas, eu quero avançar, eu quero melhorar tudo que está ao meu redor. Algo que acontece de forma muito triste é quando percebemos que algumas pessoas perderam o time do seu crescimento e se estagnaram. E quando não, muitos até retrocederam. Faz parte também da vida de muitas pessoas, infelizmente, o retrocesso. O retrocesso espiritual, o retrocesso pessoal, o retrocesso em muitas áreas de sua vida. E é lógico que todos nós enfrentamos dificuldades, lutas, passamos por tempestades, por momentos difíceis, mas tudo isso já estava previsto na palavra de Deus. Em algum momento, em nenhum momento, o Senhor nos incentiva a parar, a estagnar, a olhar para trás. Muito pelo contrário, a palavra diz: aquele que colocou a mão no arado e olha para trás, esse não está apto para o reino de Deus. Porque a igreja e nós, o povo de Deus, vivemos hoje no sentido do crescimento, do avanço, amém? O que o Senhor deseja é que nós sejamos melhores hoje do que nós fomos ontem, que nós possamos avançar como vida pessoal, mas também como líderes, na minha célula, na minha supervisão,
na minha família, como pai, como mãe, e principalmente também na vida da igreja. Mas ali tem uma frase, e na verdade é uma palavra, né, que me inquietou muito. Assim a igreja era fortalecida na fé, crescia em número. E assim como, igreja, assim como. Muito bem. E o próprio capítulo 16 de Atos, que é uma história muito interessante, vai nos falar um pouco mais sobre isso. E a primeira coisa que eu aprendi nesse capítulo foi que igrejas crescem, e aí eu queria que você colocasse ali, células crescem, supervisões crescem e se fortalecem, famílias crescem e se fortalecem, quando os seus membros gozam de um bom testemunho. Amém, igreja? Olha só o que diz aqui Atos 16, versos 1 e 2. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. A sua mãe era uma judia convertida e o seu pai ele era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam, o que diz ali, irmãos? Bom testemunho. Olha que fantástico isso. Igrejas crescem e se fortalecem quando os seus membros gozam de um bom testemunho. Paulo e Silas estavam nessa jornada de tentar encontrar pessoas, lugares, características que pudessem evidenciar um desenvolvimento, seja pessoal, seja da igreja, em todos os sentidos. E é óbvio que eles também encontravam muitas figuras negativas, mas sem dúvida nenhuma, quando eles encontravam alguém cujo estilo de vida era um estilo de vida que dava bom testemunho, isso chamava a atenção deles. Então esses homens andaram por muitos lugares e eles tiveram que fazer discípulos, eles tiveram que escolher pessoas, eles tiveram que selecionar, que motivar, que incentivar pessoas para que pudessem andar junto com eles. E eles obviamente estavam à procura de pessoas com esse tipo de coração, com essa característica. Pessoas que davam bom testemunho, né? O fato é que as pessoas, nesse caso, falavam muito bem de quem? De Timóteo. Eles chegam nessa terra, né? Chegando a Derbe, depois em Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Coisa linda isso, gente. Como é bom você ser conhecido como um homem de Deus, amém? Não senti aquele amém assim, né? Como é bom você ser conhecido como um homem de Deus, amém? Amém. Uma mulher de Deus, amém? Né? Porque é o seu testemunho. Mas coisa triste é quando você menciona o nome de uma pessoa e a pessoa fala, ixi, esse aí, aquela ali, porque é sinal que essa pessoa viveu já algumas situações em sua vida de mau testemunho. Nós, o povo de Deus, precisamos entender a importância do testemunho. Nós somos o reflexo da obra de Deus ocorrendo em nossa vida. Então, quando eu falo que eu sou uma pessoa transformada pelo Espírito Santo, que eu sou o templo do Espírito Santo, que eu sou um servo de Cristo, que eu sou um discípulo de Cristo, naturalmente as pessoas esperam o quê? Um bom testemunho, amém? E nós vivemos tempos difíceis, né, onde o testemunho muitas vezes corrompido de muitos daqueles que se disseram homens e mulheres de Deus, afetou até mesmo a própria igreja, manchou a identidade da igreja, porque Paulo aqui, tanto Silas, Barnabé também foram pessoas influentes que tentaram, obviamente, provocar um crescimento na igreja primitiva através da evangelização, mas eles não estavam ali, muitas vezes, tentando somente provocar crescimento, porque a Bíblia não fala somente sobre crescimento. A Bíblia fala que as igrejas elas cresciam e se fortaleciam. Uma coisa seria a ideia da igreja, vamos fazer discípulos a qualquer custo. Vamos arrebanhar pessoas e colocá-las dentro da igreja, não importa o que estiver acontecendo, vamos fazer isso a qualquer custo. Não. Eles prezavam também, além do crescimento,
pelo fortalecimento. E o fortalecimento é o quê? É o desenvolvimento do nosso caráter. É quando o Senhor começa a ministrar as nossas vidas para que as coisas antigas passem e eis que se façam novas todas as coisas. Então, a igreja primitiva crescia não somente em número e se fortalecia porque gozava de um bom testemunho. E alguém como Timóteo, e ali é nítido, né? A Bíblia fala, os irmãos de Listra e Icônio davam testemunho dele. Eu imagino Paulo chegando nessa terra, procurando alguém para fazer parte da sua comunhão de discípulos. Paulo chega lá e algumas pessoas falam, olha, tem um jovem rapaz. Um detalhe, irmãos, Timóteo não era aqui ainda um pai de família, um adulto, ele era um jovem, ele era um menino. Tanto que Paulo tem que dar uma outra palavra em algum momento, dizendo assim, olha, ninguém despreze a tua juventude. Ninguém despreze a tua pouca idade, porque ele era só um jovem. Só que olha o que esse jovem atraía. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Ele era filho de um pai grego, mas de uma mãe judia. Provavelmente o seu pai não conhecia Cristo. O seu pai ainda vivia lá enclausurado, né, nos princípios gregos, enquanto que a sua mãe era aquela intercessora, ela era aquela motivadora, era aquela que falava, Timóteo, viva em santidade, viva de uma forma que você possa agradar o Senhor. E essa mãe fez um excelente trabalho com esse filho, de tal forma que o testemunho dele ficou visível para todos os irmãos de Listra e Icônio. E foi através do testemunho que Paulo recebeu dos irmãos que ele começou a motivar Timóteo para o ministério. Olha a importância do testemunho. Olha como que a igreja cresce. Ela cresce em primeiro lugar por causa do testemunho. Tudo começa com o testemunho de alguém que está prezando pelos princípios da palavra de Deus. Mas não somente isso. Os capítulos 4 e 5 nos falam de outros motivos pelos quais as igrejas crescem. Igrejas crescem e se fortalecem quando se submetem à visão e direção dos líderes. O texto ali é Atos, capítulo 16, versos 4 e 5. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. E assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. Deixa eu voltar lá no começo, como quando eu fiz aquela pergunta, onde o texto fala assim, e assim eram fortalecidas na fé e cresciam. Eu fiz a pergunta, assim como? Ora, a resposta está nesse texto. Assim as igrejas eram fortalecidas. Como? Eles tinham um processo de submissão à palavra que era transmitida pelos apóstolos, todas as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Então, igrejas crescem e se fortalecem quando se submetem à visão e direção dos seus líderes. Eu louvo a Deus porque o DNA da Igreja Nova Aliança é um DNA que me ensinou muita coisa. E eu aprendi, de modo bem específico, com os meus líderes mesmo, com o pastor Davi, com a pastora Mônica, o quanto que é importante você andar debaixo de uma visão. Você entender a visão da casa onde você foi plantado. Você entender qual é a cultura daquela casa. Porque todos os lugares, irmãos, querendo nós ou não, são formados através de uma cultura. E você, por estar imerso em uma realidade, talvez você não perceba, mas existe uma cultura sendo forjada aqui. Que é a mesma cultura da qual nós fizemos uma imersão tão grande, né, através dos nossos pastores, e que hoje valorizamos tantos princípios e muitas vezes na prática deles, começamos a ver o desenvolvimento, o crescimento, o avanço, porque tudo faz parte de uma cultura.
E lá na igreja primitiva não era diferente. Aqui nós vemos que os apóstolos transmitiam decisões, mas se essas decisões não fossem obedecidas, não fossem vividas, não fossem direções claras para todos os discípulos, provavelmente a igreja primitiva não teria experimentado o sucesso e o crescimento que eles experimentaram. Eu não tenho tempo para ler todos os textos aqui, mas se você pegar principalmente ali a partir de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, você vai ver que a igreja crescia, que ela se fortalecia, que ela começava a avançar para todas as direções, porque havia uma união, no sentido de que nós acreditamos no mesmo Deus, nós temos por princípio as mesmas coisas, a visão dos apóstolos tem regido a visão das igrejas que estão sendo espalhadas por todos os lugares. Então há algo que, sem dúvida nenhuma, é fundamental nesse processo de crescimento e fortalecimento, que é estar debaixo de uma visão que é clara. Nós temos o nosso curso de líderes aqui, inclusive você que está caminhando conosco, que já fez integração, que já vai passar agora, se não passou ainda pelo encontro com Deus, se prepare que em breve nós vamos estar anunciando o nosso curso de líderes. E o nosso curso de líderes nada mais é do que um processo de formação para aqueles que desejam fazer parte da visão dessa casa, liderando uma célula, liderando um grupo pequeno, discipulando pessoas. E algo que nós trazemos lá no nosso curso de líderes, e esse é um dos momentos mais importantes da nossa aula, é que nós detectamos um dos maiores problemas da igreja dos nossos dias atuais, que é a quantidade de visão que existe no coração das pessoas. E a gente começou a perceber que muita gente vem, de uma cultura, de uma realidade, e até aí tudo bem. Pessoas são inseridas, abraçadas, pessoas são acolhidas nessa casa, mas nós precisamos entender que nenhuma organização que não tem visão e que não tem cultura não prevalece. Então, num dos pontos altos da nossa formação de líderes, sempre falamos para eles uma frase que está bem clara no nosso coração: visão mais visão é igual a divisão. O que significa isso? Que uma igreja ela precisa ter uma visão muito clara. Que um grupo de pessoas que caminha junto, eles precisam saber para onde estão apontando, ou seja, qual é a cultura daquela organização? Qual é a visão daquela organização? O que aquela organização preza? Quais são os valores que eles têm? Agora mesmo, acabei de sair do nosso curso de integração que está acontecendo aqui do lado, e eu estava ali falando sobre a aula dos dízimos, das ofertas, e falando sobre alguns valores que nós aprendemos como igreja. Porque desde aqueles que começam com a gente ali na turma da integração, até nós que hoje somos líderes, se não conhecemos os valores, se não conhecemos a cultura, se não conhecemos aquilo que a casa acredita, provavelmente estaremos caminhando numa direção diferente. E é nesse ponto que visão mais visão se torna divisão. Porque nós precisamos ser um povo alinhado quanto à nossa visão, quanto ao nosso entendimento, quanto à construção da cultura a que nós temos. A sociedade hoje, nesse sentido, posso dizer para você com muita franqueza, é frouxa. É frouxa. Hoje, até mesmo instituições sérias, instituições de sucesso têm negociado, têm flertado com uma cultura que muitas vezes, sem que elas mesmas percebam, vão corromper todos os princípios e todos os valores, porque nunca é algo assim tão extraordinário que acontece. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes, qual mosca morta, que caindo no unguento do perfumador, não estraga toda a essência, fazendo então exalar mau cheiro. O que o autor de Eclesiastes estava dizendo? Que basta uma mosquinha. E às vezes você fala, mas isso não tem nada a ver, mas... E hoje, talvez, eu conheci uma pessoa que
tinha essa frase, né? Ela falava assim, olha, o nada a ver hoje é uma das frases mais malignas que existe. Eu concordo com esse irmão. Porque, de fato, as pessoas hoje estão muito atrás do... Tem nada a ver, tudo não tem nada a ver. Porque quando nós queremos afrouxar os nossos valores, os nossos princípios, nada tem a ver. Porque quando se refere a nós, quando nós precisamos nos posicionar, então não tem nada a ver. E hoje a cultura do mundo atual é a cultura do tem nada a ver. Engole sapo, come de tudo, se alimenta de tudo que vem na frente, não filtra o que ouve, não filtra os princípios que vive e muitas vezes acaba caminhando fora da visão, dos valores, daquilo que é o reino de Deus. Então, quando eu olho para a igreja primitiva e vejo uma igreja de sucesso, crescendo, avançando, e que dizia claramente, assim cresciam e prevaleciam. Então eu pergunto, assim como? E Paulo está explicando aqui, dizendo, eles tinham uma direção clara. Vinha dos apóstolos sobre eles. A Bíblia diz, todos eles obedeciam. E assim a igreja era fortalecida na fé e crescia em número cada dia. Eu amo estudar a igreja, eu estudo igreja há muito tempo. E eu vejo que igrejas que crescem, igrejas que avançam de uma forma saudável e fortalecida, elas são igrejas que têm marcas muito visíveis e que principalmente não negociam os seus valores. Hoje, por exemplo, vemos uma grande decadência, né? Lá os Estados Unidos já foram uma grande referência para nós, no que diz respeito a crescimento de igreja, avanço e tantas outras coisas. E às vezes vemos que grandes denominações, igrejas tão incríveis que fizeram sucesso, têm história, hoje se corrompendo diante de coisas tão básicas, porque a infiltração, muitas vezes, de valores mundanos ou até mesmo a frouxidão das pessoas para se posicionar com relação àquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus, a visão que vem dos apóstolos e a visão que não vem dos apóstolos, fez com que igrejas tão preciosas, né, perdessem a sua direção. E hoje sofrem, e hoje vivem processo de decadência. E a igreja primitiva nos mostra o oposto disso. O que levou eles a avançar, o que levou eles a crescer. Transfira esses mesmos princípios para a sua família. Transfira esses mesmos princípios para a sua célula. Transfira esses mesmos princípios para a sua vida pessoal, para a sua supervisão, para a sua vida ministerial. E você vai ver que todos eles têm a mesma coisa em comum. Não havia negociação. Muito pelo contrário, era muito claro aquilo que eles estavam experimentando e viviam. Igrejas que crescem e se fortalecem, aliás, igrejas crescem e se fortalecem quando são fortes na sua fé. Amém? Olha só o texto que está ali, que é Atos 16, 4 e 5, que diz, assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número. Não está ali, mas tem um outro texto de Atos 2, 47 que diz, como vimos Atos 2, 47, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja primitiva, ela não tinha assim uma numerofobia, né? uma crise por crescimento e também não tinha uma crise por ver a igreja crescendo demais, que às vezes é a crise dos dois lados, dos dois extremos, né? O numerofóbico é a pessoa que não gosta de muita gente, que ele quer sempre ter um círculo de relacionamento com poucas pessoas e até às vezes nem gosta muito de ver a igreja crescendo. Mas por outro lado também, tem gente que só pensa em número, crescimento, pessoas, como se pessoas fossem geradas em série, na indústria. E a igreja primitiva tinha um equilíbrio entre aquela ideia de poucas pessoas ou até mesmo de ficar só
focado em crescimento, em avanço, não. Eles tinham algo nesse meio termo que se chamava a fé. E é interessante que quando eles colocavam os olhos na fé, quando eles viviam a fé, quando eles viviam todo o processo daquilo que estava sendo imposto para eles pelos apóstolos, o verso 47 do capítulo 2 diz: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Ou seja, o crescimento não era a ênfase, mas era a consequência de uma vida de santidade, de uma vida de fé. E esse é um ponto importante para a vida da igreja. O organismo vivo, gente, cresce, se fortalece, se desenvolve. Tudo aquilo que está vivo, né, possui ciclos harmônicos, são adaptados ao seu ambiente, se desenvolve com características próprias e saudáveis. Ao contrário disso, né, pessoas muitas vezes que não estão vivendo na realidade, ou igrejas que não estão vivendo na realidade da fé, não tem esse processo de uma forma natural. A igreja primitiva estava provocando um crescimento e um desenvolvimento, não porque o foco deles era só crescer em número, mas porque o foco deles era ter uma fé, uma identidade espiritual, era poder avançar, né, em Deus, em todas as suas promessas, e como consequência daquilo que eles estavam vivendo, então a palavra de Deus diz aqui: enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Então o foco deles não era o crescimento, mas era o desenvolvimento das pessoas, era a fé daqueles que estavam sendo fortalecidos em Cristo. Parece que teve uma pane ali no nosso data show. Daqui a pouco ela vai voltando aí, enquanto isso eu vou passando para o próximo ponto. Igrejas que crescem, igrejas crescem e se fortalecem, para mim está funcionando normal aqui. Igrejas crescem e se fortalecem quando são sensíveis à direção do Espírito Santo. Para mim aparece aqui Atos 16, versos 6 a 8. Paulo e os seus companheiros viajavam pela região frígio-gálata, tendo sido eles impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram até Troade. Olha, eu destaquei para vocês, está dando aí agora para ver, em vermelho, os momentos que a igreja foi impedida pelo Espírito Santo. Está ali. Né? Paulo e seus companheiros viajavam na região frígio-gálata, tendo sido então impedidos pelo Espírito Santo. E lá no finalzinho, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então igrejas, pessoas, células e qualquer outro grupo cresce quando são sensíveis à direção do Espírito Santo. E esse é um ponto que não pode faltar na nossa reflexão, porque de fato a igreja primitiva foi uma igreja que viveu direcionada pelo Espírito Santo. Nós vemos em vários momentos a maneira com que o Espírito Santo dirigiam todos os apóstolos, todos aqueles homens e mulheres de Deus que se moviam pelo Senhor. Cada direção para a qual eles avançavam, ou cada lugar novo para a qual eles pretendiam levar o Evangelho, tudo tinha a influência do Espírito Santo. Transfira isso para a sua vida familiar. Se cada ação, se cada movimento da sua vida pessoal, da sua vida familiar, tiver então ali a ação do Espírito Santo, como vai ser tudo diferente? Mesmo que muitas vezes a ação do Espírito Santo seja aquela de impedir. Porque nós achamos que o Espírito Santo só serve para abrir o caminho para nós. Nesse caso, vemos claramente, Paulo estava pretendendo ir para uma direção diferente, mas o Espírito Santo o impediu. E essa é uma boa maneira da gente refletir o sucesso, o crescimento, o avanço da igreja do Senhor. Em muitos momentos, como igreja, eu senti que nós fomos impedidos pelo Senhor de avançar em algumas áreas. Em alguns momentos, em oração, nós descobrimos que aquilo que nós achávamos que era tão certeiro, que com certeza
iria talvez ali satisfazer o nosso ego, a nossa necessidade, o nosso momento. Não era a hora do Espírito Santo. Não era o tempo dele para a nossa vida. E não somente na vida pessoal experimentamos muitos movimentos como esse, mas também na vida ministerial. Quantas vezes a gente tem se perguntado ao Senhor, Senhor, é hora de avançar para onde? Quantas vezes a gente tem se perguntado, Senhor, qual que é o próximo passo da sua igreja? Porque afinal de contas, irmãos, a posição de liderança não é uma posição confortável. Paulo estava junto com Silas, também Barnabé em outro momento, Timóteo, todos esses homens de Deus estavam se colocando à disposição para avançar, para que o reino de Deus pudesse avançar através da vida deles. Mas não era algo simples. Talvez como você no seu dia a dia, os apóstolos também viveram momentos de muitas dúvidas no seu coração. Para onde eu devo ir? Qual decisão eu devo tomar? E a Bíblia tem um versículo que diz assim: a paz de Cristo seja o árbitro das suas decisões. Eu gosto muito dessa ideia porque ali o apóstolo Paulo usa de toda a sua criatividade para explicar um princípio tão importante. O que o árbitro faz, gente? Vamos pensar na nossa cultura, o futebol. O que o árbitro faz? Para o que ele é responsável a fazer dentro de campo? Vamos lá, gente, vocês estão com cara de sono. Fala alguma coisa aí. O que o árbitro faz, gente? Dá as regras do jogo. Mas e se alguém questionar de um lado e o outro questiona de outro? Quem tem a razão? O árbitro. Quem que decide no final? O árbitro. E é isso que a Bíblia diz. A paz de Cristo seja o árbitro de todas as suas decisões. O que significa dizer? Que tudo aquilo que eu faço sem a paz de Cristo já está decidido. Não era da vontade de Deus. E tudo aquilo que eu faço que tem a paz de Cristo no meu coração, então é só a confirmação. É de Deus para a sua vida. Eu imagino que Paulo viveu exatamente isso. Quando ele chegou nessa região, e talvez o desejo do coração deles era a região frígio-gálata, né? Eles podiam ali ter um caminho mais fácil, ter uma forma diferente de atuar, que estava mais ligado com o desejo, com a experiência que eles tinham tido, mas o Senhor foi explícito. E a Bíblia diz, impedidos pelo Espírito Santo. Interessante isso. Porque Paulo, se fosse uma pessoa insensível ao Espírito Santo, provavelmente ele tinha feito aquilo que era mais confortável para ele, como Ló. Se você vê lá no livro de Gênesis, capítulo 13, quando Deus coloca tanto as campinas do Jordão, quanto os caminhos de Sodoma e Gomorra, na frente de Ló, ele escolhe Sodoma e Gomorra. Mesmo que a palavra fosse clara para o coração dele. É uma escolha. Então a paz de Cristo foi o que Paulo sentiu quando foi impedido pelo Espírito Santo, no sentido de dizer, o caminho não é a região frígio-gálata, mas o caminho é a Europa. Então, como vocês lembram da história, ele vai dormir, e é lá no seu momento de sono, é lá no seu momento de sonho, que vem o anjo do Senhor e fala, Paulo, o caminho não é esse, mas o caminho é, passa a Macedônia. E passar a Macedônia significa dizer que Paulo começou a evangelizar a Europa. E a Europa, no futuro, se tornou o berço de toda a evolução do cristianismo. Lá aconteceram os maiores avivamentos da história. Foi por lá que o cristianismo teve a oportunidade de civilizar o mundo. Mas vamos parar para pensar, tudo isso só aconteceu porque alguém foi sensível, como Paulo foi, sensível à voz do Espírito Santo,
e entendeu que era um recado do Espírito Santo. Não vá por esse caminho. Você entende que na sua vida também é assim? Você entende que esse mesmo princípio precisa ser aplicado na minha e na sua história? Porque às vezes você está tão empolgado com algo que é da sua carne, é da sua natureza, é do seu pensamento, é da sua ideia. Mas quando você submete isso à voz do Espírito Santo, algumas coisas podem mudar, como por exemplo, Deus mudou a agenda de Paulo. Deus mudou a sua direção, a direção que ele tinha escolhido. Isso faz parte de um processo de crescimento e foi por isso, exatamente por isso que essa igreja cresceu e se fortaleceu, porque era uma igreja sensível ao Espírito Santo. Eu quero ser essa igreja sensível, amém? Eu quero que nós sejamos o povo de Deus sensível, que os próximos passos que nós vamos dar como igreja, e como eu disse para vocês, tudo isso nasceu porque na semana passada, celebrando aqueles 6 anos de história dessa casa, eu comecei a pensar, glória a Deus por algum avanço que nós tivemos, mas honestamente falando, eu creio que Deus tem muito mais, que o Senhor quer nos levar a lugares muito mais altos. Só que para que nós possamos ir a lugares mais altos como igreja, como povo de Deus, precisa haver uma sensibilidade ao Espírito Santo, para onde Ele está apontando, e não para onde eu quero ir. Eu lembro que quando 2017, quando nós rompemos com a antiga denominação, da qual eu fiz parte por 22 anos, eu fiquei numa crise muito grande, porque a minha família é parte de Joinville e parte de Curitiba. Eu, embora tenha parentes aqui em Arapongas, a minha mãe, os meus irmãos, as pessoas mais chegadas não são daqui. Então, por muitas vezes eu me perguntei, por que ficar em Arapongas? Aí eu pensei, não, aqui é verdade, tem shopping center, tem praia, né, tem bosques, tem... Obviamente que não foi por esse motivo. Obviamente que não. De alguma maneira eu senti o Espírito Santo falando, é aqui. Eu pensava, mas longe da minha família? Eu era livre. Eu podia ter pensado, é mais cômodo para mim, é mais fácil para mim, é mais confortável ficar perto lá da minha família. Mas, de alguma maneira, o Espírito Santo sempre falava, é Arapongas. É Arapongas. E isso foi tão nítido que quando nós estávamos vivendo lá os nossos momentos de maior desafio financeiro, emocional, aquelas lutas todas, nós tínhamos todos os motivos para falar, não deu certo, olha só Espírito Santo, né? Desculpa, eu tentei, eu fiz a minha parte, e nós descobrimos no meio do caminho que quem dá a palavra final não somos nós, é o Senhor. Então, por muitas vezes a gente ouviu a voz de persevera, continua, não desista, mas isso, irmãos, é um lugar que você está em Deus que muitas vezes vai fazer com que você tome as decisões até mais loucas da sua vida. Naturalmente falando, o mais normal é que eu fosse para perto da minha casa, para perto da minha família, para perto de um lugar onde eu pudesse ficar confortável. Mas quando você ouve a voz do Espírito Santo e resolve obedecer, então, hoje nós vemos o motivo de tudo que Deus tem feito. A obediência, a sensibilidade para ouvir a voz de Deus. É fácil esse lugar? Não, porque a tua carne grita, você quer fazer a tua vontade, você quer fazer do seu jeito, você acha que as coisas do seu jeito são melhor. E Paulo, pela graça de Deus, descobriu que não e tomou o caminho e o rumo que Deus tinha para a vida dele. Continuando, igrejas crescem. Eu estou caminhando já para finalizar, falta só 18 pontos. E se fortalecem quando priorizam a oração. No sábado, olha que coisa linda, saímos da cidade e nós fomos para a beira do rio, aonde esperávamos encontrar um lugar de oração. Paulo, Silas e Timóteo estavam naquela cidade por causa da orientação divina. Agora eles mudaram o caminho. E eles estavam num lugar novo, numa terra nova, desconhecida.
Era o lugar que Deus mandou eles ir, não era o lugar que eles queriam e gostariam de estar. Qual foi a primeira ação deles? Vamos buscar um lugar de oração. Eles sabiam que o ministério exigiria deles muita devoção, muita renúncia. Então a oração é o lugar, essencial para realizar a obra de Deus, principalmente eles que estavam indo agora, não ali, mas dentro daquilo que eles estavam acostumados no Oriente Médio, agora eles estavam indo para a Europa, era um continente novo. E como que você faz algo novo num continente novo, numa terra estranha? Tudo está começando. A primeira coisa que eles fizeram, vamos procurar um lugar de oração. E como eu disse no início, essa mesma palavra que se aplica para a igreja, é a mesma palavra que se aplica para você na sua vida pessoal, familiar, nos seus negócios, em qualquer área da sua vida. Sempre que você precisar dar um passo além, não se esqueça desse princípio. Procure um lugar de oração. Isaac fez isso quando chegou em uma nova terra também. A Bíblia diz que lá na sua nova terra, mesmo depois de ter tido os seus poços tapados por todos os seus inimigos, ali ele construiu um altar e começou a adorar o Senhor. Ali ele construiu um lugar onde o Senhor poderia habitar e se relacionar com ele, porque esse é o ambiente que fortalece a igreja, esse é o ambiente que fortalece a tua vida pessoal. Então Paulo, Silas, Timóteo experimentaram o crescimento da igreja porque a igreja priorizava a oração. E esse lugar é inegociável, gente. É o lugar onde o Espírito Santo vai falar com você. Igrejas crescem e se fortalecem quando aproveitam as oportunidades que Deus dá. Olha só, vocês viram que tudo isso aqui acontece em Atos 16? Eu queria incentivar você. Hoje não dá tempo da gente ler tudo, mas na sua casa leia Atos 16. Veja como cada uma dessas palavras se complementam. Agora eles estavam numa nova terra, num novo continente, novas pessoas, e olha o que acontece. Sentaram eles e começaram a conversar com as mulheres que estavam ali reunidas. Essa é uma das partes que eu mais gosto. E uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor, preste atenção nisso, abriu o seu coração para entender a mensagem de Paulo. Vou ler o título de novo. Igrejas crescem e se fortalecem quando aproveitam a oportunidade que Deus dá. Lídia era uma empreendedora. Eu gosto dessa parte da história porque fala sobre uma mulher, não fala da figura masculina que seria o pai, mas também depois fala de sua filha. E Lídia era uma vendedora de púrpura, de uma outra cidade, mas que estava ocasionalmente exatamente no lugar onde Paulo estava pregando. Só que Paulo, Timóteo, Silas não perderam a oportunidade. Logo eles começaram a ministrar o coração dessa mulher. E sabe o que me chama a atenção? É que a Bíblia diz assim, sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres, no plural. Quer dizer, tinha muita gente ali reunida, tinha muitas mulheres, mas só uma. A Bíblia diz, o Senhor abriu seu coração para entender a mensagem de Paulo. A igreja que cresce e se fortalece é a igreja que não perde oportunidade. A célula que cresce e se fortalece é a célula que não perde oportunidade. A supervisão que cresce e se fortalece é a supervisão que não perde oportunidade. A família que cresce e se fortalece é a família que não perde oportunidade. A empresa que cresce e se fortalece é a empresa que não perde oportunidade. Veja como que estava ali à frente deles a grande oportunidade. Eles podiam pensar, não, nós temos que ir para o lugar de oração. Nós temos que resolver o nosso problema com Deus, porque afinal de contas Ele nos mandou para um continente novo. Nós não sabemos o que fazer, então eles podiam estar apressados a isso, mas não, no meio do caminho. Eles param e a oportunidade de Deus é dada. Eles ministram o coração dessa empresária, vendedora de púrpura. Aliás, seria interessante contar essa história de uma outra maneira e dizer que a primeira convertida da Europa foi uma empresária vendedora de púrpura. Alguém cujo coração
foi aberto para entender a mensagem de Paulo. Incrível isso, irmãos. Que Deus não pode fazer com um continente inteiro, a começar de uma pessoa que abriu o seu coração, de uma pessoa que começou a entender a realidade espiritual. O Boas Notícias foi esse momento gostoso que nós vivemos. Quantas pessoas tinham ali? Em algumas casas tinha 5, tinha 6, mas nem todo mundo foi despertado, sim ou não? Mas para alguns o coração foi aberto. Deus falou, Deus ministrou e algo extraordinário vai acontecer. Estou quase finalizando. Igrejas que crescem e se fortalecem quando os novos convertidos são inseridos na nova comunidade. Aqui, gente, é a continuidade da história de Lídia. Olha o que aconteceu com ela. Lógico que eu dei uma resumida na história, porque tem muito mais contexto. Mas aqui diz, tendo sido batizada, bem como os da sua casa. Então, não somente a Lídia, mas a Lídia se converteu, Deus tocou o coração dela e ela começou a evangelizar a sua casa. Então diga comigo assim, a promessa de Deus vai além da minha vida, chega na minha casa. Olha que bênção isso, gente. Igrejas que crescem e se fortalecem são igrejas onde os novos convertidos são inseridos na comunidade. Sempre começa com uma pessoa. Lá na minha casa começou com a minha mãe. Ontem eu estava contando, sexta-feira, né, que me perguntaram, pastor, como que você chegou à igreja pela primeira vez? Aí eu estava contando a história. Na verdade não foi eu, foi a minha mãe que deu o primeiro passo. Mas porque alguém lá do trabalho dela, um dia falou de Jesus para ela, ministrou o coração dela, levou a ela a ter uma experiência com Deus, e ela depois começou a levar a todos os da sua casa, incluindo eu. Sempre começa com uma pessoa que está com o coração aberto. Amém? Às vezes você pode estar pregando para uma família, para uma casa, e falando, pastor, mas eles são tão duros de coração, parece que não rompe nunca, parece que nada acontece. Creia somente em Deus. O meu e o seu papel é ministrar a palavra com fidelidade. E os resultados pertencem a Deus. Amém? Estou finalizando. Igrejas que crescem e se fortalecem quando novos convertidos abrem os seus lares para acolher. Olha só o que diz. Ela nos convidou dizendo, se os senhores me considerarem uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. Uau! Então essa mulher, ela entendeu um dos pontos mais importantes. Lembra da sogra de Pedro? Quando ela foi curada? Ela estava com uma enfermidade grave. E o que aparentava sobre ela era a febre. Pedro foi lá e disse a Jesus, Senhor, se o Senhor puder, vá até a casa de minha sogra, impõe as mãos sobre ela, para que ela seja curada. Jesus fez isso, aquela mulher foi curada, mas o que nos chama a atenção não foi a cura dela, foi o que aconteceu depois da cura. A Bíblia diz, imediatamente, aquela mulher se levantou e passou a servir Jesus. E essa é a diferença da geração que nós vivemos hoje. As pessoas querem ser curadas, querem ser libertas, querem receber a bênção de Deus, mas quando isso acontece em suas vidas, parece que Deus já não faz mais sentido. Elas perdem a direção, elas começam a viver exatamente o oposto daquilo que era a consequência do milagre que elas receberam. E é por isso que muita gente hoje, ao ser abençoado, vira as costas para Deus. Mas a sogra de Pedro não, ela se levantou e passou a servir. A Lídia, a mesma coisa. Quando Lídia foi abençoada, quando ela recebeu a palavra de Deus sobre o seu coração, quando então os seus filhos e a sua família foi batizada, ela junto com toda a sua casa, aí ela abre as portas da sua casa para servir as pessoas, para ouvirem a palavra de Deus. Com Cornélio foi assim também, você lembra? O centurião que também, de alguma maneira, não somente foi abençoado junto com a sua casa, mas abriu para todas as pessoas. Eu quero finalizar dizendo exatamente isso. Se tem algo que eu admiro em pessoas, eu queria até saber aqui, quantos aqui essa manhã são anfitriões, recebem uma célula na sua casa? Levanta a mão, quem é anfitrião? Muito bem, lá em cima também. Olha, muitos de vocês aqui são anfitriões.
Eu quero dizer para vocês que essa, para mim, é uma das atitudes mais louváveis. Primeiro, a pessoa se posicionar para liderar uma célula, para caminhar com pessoas. Segundo, abrir as portas da sua própria casa. Porque hoje nós vivemos um negócio, né, com o nosso sofá, né? Nós temos um negócio com a nossa planta, e a gente fica às vezes assim com um excesso de zelo com tudo aquilo que Deus nos deu para servir pessoas, para servir, sabe? E quantas vezes eu tive o privilégio de receber células na minha casa. Eu sempre percebi que receber na minha casa era um ato de fé, porque, gente, eu sou até meio doido com essas coisas. Lá em casa eu brinco, eu gosto das coisas no lugar. Eu sou meio obcecado por organização, por limpeza. Só que muitas vezes Deus tratou meu coração, né? A começar pela minha família, que é o maior número de TDAH por metro quadrado. Então, eu vejo que Deus trata a minha vida com as pessoas que Ele coloca ao meu redor e com os desafios que muitas vezes Ele me dá. Porque se dependesse de mim, eu ficaria esfregando o sofá, deixando tudo organizadinho, tudo bonitinho. Mas o que a gente ganha quando tem uma célula em nossa casa? Quantas vezes eu fiquei lá tirando chiclete debaixo da cadeira? A samambaia que as crianças puxavam. Gente, tudo isso faz parte do processo que nós temos de crescimento, de avanço, de desenvolvimento, mas que tudo começa em abrir a nossa casa. É por isso que quando essa mulher Lídia abre a sua casa para que algo de Deus começasse, ela estava dando, na minha opinião, um dos seus maiores passos de fé. Porque ela estava se permitindo, não somente a ser usada pelo Senhor, mas que os seus recursos também rendessem louvores a Deus. E hoje fazemos isso através dos nossos anfitriões. Como disse, muitos de vocês hoje têm honrado o Senhor abrindo as suas casas a Deus. Amém? Passamos bastante do nosso tempo, quero convidar o louvor aqui para estar subindo no altar. E eu queria convidar você a ficar em pé. Eu quero ler um último versículo que não está aqui na projeção, mas que diz assim, Marcos capítulo 4, versículo 26. O reino de Deus é assim, como se um homem lançasse uma semente à terra e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Olha só que palavra é essa. O reino de Deus é como se um homem lançasse a semente dele sobre a terra e dormisse. As coisas da fé são incríveis, porque de fato isso é um grande milagre acontecendo. Nós muitas vezes achamos que o que muda a realidade é a nossa mão, é aquilo que nós fazemos do nosso jeito, mas a Bíblia fala sobre alguém que lança semente, ou seja, ele obedece a palavra e depois vai dormir. Ele exercita a sua fé e depois vai dormir. Eu fiquei pensando sobre isso. Faz sentido você, por exemplo, quando está preocupado, vai lá para o momento da oração, fala para o Senhor: Pai, estou preocupado, as coisas não estão acontecendo do jeito que eu gostaria, enfim, está uma luta, está uma adversidade, tudo você já colocou ao Senhor, aí você deita e continua preocupado. Faz sentido? Não, porque esse não é o exercício da fé. O exercício da fé é dormir depois que você lança a semente, é dormir depois que você faz a oração, é dormir depois que você apresenta ao Senhor as suas súplicas e as suas necessidades. E Paulo está dizendo aqui exatamente isso, que o reino de Deus cresce assim também, é pela fé. Lançamos a semente, confiamos de todo o nosso coração, dormimos, descansamos, e depois disso vem o milagre. A Bíblia continua dizendo: e se levantasse de noite e de dia, e a semente começa a brotar e a crescer, não sabendo ele como. Algumas coisas vão acontecer na minha e na sua vida, e a palavra de Deus é: você não vai saber como. E esse é o grande milagre. A fé é exatamente
esse exercício de reconhecer que nem tudo está sob o meu controle, nem tudo sai do meu jeito, de acordo com aquilo que eu gostaria que fosse. Algumas coisas vão acontecer e nem vou saber como aconteceu, mas eu só lembro de uma coisa: eu lancei a semente, eu fiz a minha parte, eu fiz aquilo que Deus me vocacionou a fazer. Então, quando vimos uma igreja crescendo ali, uma igreja se fortalecendo, não é porque Paulo olhava e falava, tranquilamente o evangelho vai crescer por todos os continentes. Não, provavelmente ele tinha dúvidas, provavelmente ele tinha inquietações, provavelmente ele tinha calafrios, provavelmente ele tinha lutas espirituais terríveis acontecendo ali na sua alma, na sua mente, mas sobretudo ele tinha uma palavra: lança semente, obedeça a minha palavra. Talvez algumas coisas nem fazem tanto sentido, pelo nosso diagnóstico, pela nossa capacidade racional. Às vezes nós já limitamos o agir de Deus, porque pensamos, pela nossa capacidade racional, é impossível. Então, foi assim também quando o anjo foi levar a mensagem para José, dizendo: não tema, José, Maria está grávida, mas é obra do Espírito Santo. Provavelmente o intelecto, a capacidade racional dele estava ali perguntando: mas como isso é possível? Às vezes nós somos convidados a somente fazer e confiar. Semeie a semente da palavra de Deus e tão somente confie que Ele é Deus suficiente, que Ele faz, que Ele realiza, que aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre, e que mesmo diante de um desafio novo como esse que Paulo viveu, não vai ser mais no seu continente, vai ser num novo continente agora. Deus muda às vezes as nossas realidades, Deus muda as estações, Deus muda o nosso planejamento, Deus mexe com a nossa agenda para nos provar que Ele é Deus, que Ele é Senhor sobre a nossa vida, e que a nós compete tão somente lançar a semente, obedecer e esperar. Fecha os teus olhos. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ó, eu sou Teu. Ó, eu sou Teu. Santo és incomparável.
seus olhos fechados. Eu quero declarar sobre a sua vida que a semente é a palavra de Deus. É ela que faz germinar, é ela que faz brotar, é ela que dá um novo destino. Então, quando pensamos, igrejas crescem e se fortalecem. Quando pessoas crescem e se fortalecem. Quando famílias crescem e se fortalecem. Quando? Então, esse quando é quando nós confiamos no Senhor, quando nós confiamos em suas promessas. E eu creio que todos nós talvez estamos lançando sementes na vida dos nossos familiares, estamos lançando sementes na vida profissional, talvez estamos lançando sementes em sonhos, em projetos, e muitas vezes vem exatamente essa pergunta: e quando, Senhor? Quando se concretizarão? Quando se realizarão os sonhos? Quando que nós veremos aquilo que queremos ver a nível de transformação, de mudança? Eu quero motivar o seu coração hoje, com seus olhos fechados. A palavra nos diz que o reino de Deus é semelhante ao semeador, que semeia a semente sobre a terra, mas depois vai dormir. Descansa, descansa. Eu quero convidar você: descansa nos propósitos de Deus, descansa nas promessas do Senhor. Lance a semente, mas descanse. Declare a palavra, mas descanse. Confie, Ele fará. Não é o nosso braço, não é a nossa força, não é a nossa autossuficiência, é a palavra dele, são as promessas deles para a nossa vida. Se você tem enfrentado lutas e desafios em contextos dos quais hoje você tem lançado semente, a palavra de Deus para você essa manhã é: agora descanse nas promessas, deixe Deus trabalhar, deixe o Senhor agir, como Paulo fez. Vá apenas para o lugar de oração, quando você está em um novo continente, em uma nova realidade. Confie na voz do Senhor, confie na promessa do Senhor, confie que aquele que prometeu não falhará. Senhor, essa manhã nós submetemos os nossos desejos, as nossas ansiedades, até mesmo a nossa vontade, Senhor. O Senhor sabe que muitas vezes a nossa vontade é fazer do nosso jeito, mas nós submetemos a cada uma delas no Teu altar e declaramos que o Senhor tem sempre a palavra final, porque é o Senhor quem governa a nossa vida. E nós cremos que a Tua igreja vai crescer e se fortalecer todas as vezes que a voz do Senhor for obedecida. E eu declaro, Igreja Nova Aliança de Arapongas, nós somos um povo sensível à Tua voz, Senhor. Nós somos um povo que se submete à voz do alto, e cresceremos para a honra, para a glória e louvor do Teu santo nome. Que essa manhã seja a resposta, Pai, na vida do Teu povo, para uma vida frutífera e abençoada, segundo os Teus desejos e não os nossos, para a honra e glória do Senhor. Amém e amém. Aplauda o Senhor essa manhã. Te damos louvor, Senhor. Te adoramos, Jesus. Te bendizemos, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus, querido. Que o Senhor te dê uma semana abençoada. Para você que não votou ainda, faça isso com sabedoria, em nome de Jesus. Vai na bênção, vai na paz.